nossa meditação, só lembrando de estarmos em oração por nossa irmã Edésia, pela recuperação dela. Fez, graças a Deus, tudo caminhou bem, fez a fisioterapia na quinta-feira e agora está no momento de recuperação, né? São os dias mais difíceis, né? Ontem e hoje, então os irmãos estejam lembrando de orar por ela, tá bom? Então a gente vai ajustando algumas coisas que temos aqui também fazendo nossa transmissão, tá bom? Então se alguma coisa não estiver funcionando, a vantagem é que agora vocês não falam comigo, vocês falam com meu pai, tá bom? E claro, eu posso ajudar também se alguma coisa não estiver bem. Irmãos, Colossenses capítulo 2, versos 10 a 15, nosso tema de hoje. E ocorre agora, só que numa determinada ocasião eu tentei fazer a transmissão deitado assim, não funcionou. Então, se alguém precisar depois de algum ajuste, por favor, fale. Irmãos, Colossenses 2, 10 a 15 é o nosso tema. O título da mensagem de hoje nós podemos dizer: em Cristo nós temos completa salvação, perdão e vitória. E é um texto, embora nós vamos falar de algumas coisas bastante doutrinárias, é um texto profundamente evangelístico. Profundamente. Nós vamos falar sobre salvação, sobre o que Cristo faz, o que Ele fez na nossa vida. E nós vamos ler e orar mais uma vez, a partir do verso 10, nós lemos assim: e estáis perfeitos nele. Nele quem? Em Cristo. Cristo é o centro de toda a Bíblia, Ele é o centro do universo, Ele é o centro da carta aos Colossenses. O tema é, e Paulo vai falar muito a respeito de quem Cristo é. Na teologia existe um termo chamado cristologia. Já ouviram? É a parte da teologia que estuda especificamente a respeito de Jesus. E nós poderíamos dizer que a carta aos Colossenses é uma aula de Paulo sobre cristologia. Nenhuma faculdade, nenhum instituto deveria estudar a respeito de Cristo sem usar a carta aos Colossenses. Ele é um tratado de Paulo sobre a pessoa de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo. E por isso lemos: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão de despojo do corpo dos pecados da carne. A gente vai entender melhor isso, parece confuso quando lemos a primeira vez. Pela circuncisão de Cristo, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa grande oportunidade que temos de, com Tua palavra aberta em nossas mãos, falar dela, que nossos corações, Senhor, possam receber aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nos ajuda a conhecer mais e mais a respeito de Teu Filho Jesus, nosso Deus, nosso Salvador. Abençoa para que, conhecendo mais, possamos amá-lo mais, possamos exaltá-lo mais com a nossa vida. E também abençoa aqueles que estão conosco, que nos ouvem, que ainda não reconhecem ao Senhor Jesus como
Salvador, como Senhor, que o Senhor trabalhe nos seus corações. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema central, portanto, nós já sabemos: a soberania de Cristo em toda a criação e a suficiência de Cristo para a salvação. Irmãos, nós falamos semana passada, e eu não quero voltar muito nisso, mas vocês sabem que a igreja dos Colossenses estavam sendo atacados por muitas filosofias. É o que Paulo fala no verso 8. Filosofias, vãs sutilezas, tradições dos homens, rudimentos do mundo. E essas 4 expressões, elas são usadas para falar de falsos ensinos que atacavam a igreja. Dentre esses falsos ensinos, o chamado gnosticismo, que a gente já falou bastante. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem saberia explicar o que é gnosticismo? Por favor, levante a mão bem alto. Eu não vou pedir para vocês explicarem, mas gostei da coragem de alguns irmãos. Não é fácil. E aí, a maior parte aqui vai que pergunta, né? Não é fácil, mas gnosticismo é todo o ensino e doutrina que coloca o universo dividido em muitas energias que de alguma maneira se equilibram ou se combatem. Então o gnosticismo colocava que Deus, o verdadeiro Deus, tem uma origem obscura, desconhecida, ele não se revela muito para nós, e a partir dele emanaram outros seres superiores, dentre eles o próprio Jesus Cristo, e a matéria foi criada a partir disso. Onde você pode ver o gnosticismo? Ele está por todo lado em Hollywood, por exemplo. Então tome cuidado. E eu não estou dizendo que a gente não pode ver absolutamente nada, não é essa a minha linha. Mas aqui, irmãos, cuide daquilo que está sendo de alguma maneira propagado na sua casa. Então você quer saber de gnosticismo? Existe um filme antigo dos anos 90, anos 2000, não vou saber quando, chamado O Quinto Elemento. É gnosticismo puro. É uma massa que começa a querer devorar o universo, e aí um ser supremo que vem para a Terra para ajudar. Gnosticismo puro. E esse tipo de doutrina começava a atacar a igreja, querendo mudar a pessoa de Jesus Cristo e dizer: Jesus Cristo é mais um desses seres que foram criados a partir de uma vibração que veio de Deus, e rebaixado a criatura e não o Criador. E Paulo aqui vai combater os falsos ensinos como nós devemos combater? Com a verdade. Com a verdade. Ele não vai ficar falando do falso ensino. Por isso a gente não vai ver aqui uma definição do que é o gnosticismo. Ele vai falar de quem Cristo é. E de 10 a 15, ele vai falar que em Cristo nós temos completa salvação, completo perdão e completa vitória. Nós não precisamos de nada além de Cristo. Nem adicionar filosofias, nem tradições, nem misticismo, nem agnosticismo, nem qualquer outra doutrina. E, irmãos, nesses 2000 anos, o mundo tem combatido, o mundo chamado religioso tem combatido com várias dessas teorias. Porque sempre que o homem não consegue compreender uma coisa, ele deveria se sujeitar à autoridade da Bíblia. Simples. E não ficar tentando criar teorias para explicar o que ele não pode explicar. O homem não pode explicar com raciocínio humano o próprio Deus vindo ao mundo e nascendo como um bebê. Não pode. O raciocínio humano não pode explicar isso. Nós, pela fé, podemos compreender. Mas aí começam a nascer, então, várias vertentes. Aqueles que acreditam no chamado adocionismo. Então Jesus, na verdade, ele nasceu homem, mas quando ele foi batizado, aos 30 anos, ele foi incorporado ali por uma presença divina. Isso é um falso ensino, uma heresia. Ele nasceu Deus.
Ele sempre foi Deus, ele jamais deixou de ser Deus, de eternidade a eternidade. Quando ele nasceu, ele foi adorado por homens e por anjos, e só Deus é digno de adoração. Um anjo santo de Deus jamais adoraria alguém que não é Deus, e nem aceita adoração. Os irmãos sabem que eu gosto de citar Apocalipse, quando João se colocou de joelhos diante de um anjo, e o anjo disse para ele: levanta daí, o que você está fazendo? Eu sou criatura como você, a gente adora a Deus. E os anjos não adorariam alguém que não é Deus. O Senhor Jesus é o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus, numa natureza indivisível. Então o homem não deveria começar a criar teorias de é uma chavinha ali, de vez em quando vira chavinha, era Deus, de vez em quando vira chavinha, era homem. Tudo isso é um falso ensino. Nós estamos perfeitos nele. E nós vamos falar disso. O que significa estar perfeito nele? Significa estar completo, saudável, são, não falta nenhuma parte, não há nada que funcione mal. Isso é perfeito. E nós estamos perfeitos nele. Existe aqui uma figura bastante bela que nós podemos encontrar nos milagres de Jesus. Então vocês vão lá comigo, podem marcar a passagem aqui, vão lá comigo em Mateus capítulo 12, porque nós vamos aproveitar aqui para falar que quando Jesus curava fisicamente alguém, ele estava simbolizando também aquilo que ele faz espiritualmente. Mateus capítulo 12, no verso 13, nós falamos de um homem que tinha uma mão absolutamente deformada. E no verso 13 nós lemos: então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Mateus 15, verso 28. A mulher cananeia que vai buscar Jesus porque ela há muito tinha uma filha que estava miseravelmente doente, endemoniada, a Bíblia diz. Verso 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. A mão ficou sã, aquela menina ficou sã, ou aquela mulher, nós não sabemos a idade da filha dessa mulher que suplicava. Ainda aqui Mateus capítulo 9, e aqui nós vamos ler o trecho. E como eu vou apenas ler, preste atenção na leitura, nós vamos ler a partir do verso 18. O que eu quero que você note aqui é como Jesus curava fisicamente, como era a cura que Jesus fazia fisicamente. Verso 18: dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isso?
Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou-lhes então os olhos deles, dizendo: sejam-vos feitos segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai para que ninguém saiba, olhai que ninguém o saiba. Esse texto aqui tem muitas coisas, irmãos, que nós poderíamos falar, vários detalhes aqui, mas eu quero chamar a atenção para um aspecto: como era a cura física que Jesus promovia. Ela era completa, perfeita, imediata, não faltava nada. Jesus não dava uma prescrição médica depois. Ele não chegava para esses cegos, tocava os olhos deles e dizia assim: agora fica por 14 dias em repouso, tá bom? Pinga um colírio, fique em repouso que tudo vai melhorar. Também não acontecia que essa mulher que tinha um fluxo de sangue, ela ia com o fluxo de sangue reduzindo e cicatrizando e melhorando até que ele ficava bem. Era imediato. Isso para nós observarmos a grandiosidade do que Jesus fazia. Uma menina que estava morta ressuscitou, para que nós nos lembremos que aquilo que Jesus fazia era perfeito, completo. Eles ficavam completos, sãos, saudáveis, não faltava nenhuma parte, não havia nada que funcionasse mal. Os cegos não passavam a enxergar com uma miopia de 5 graus. Eles passavam a enxergar perfeitamente. Isso é um símbolo do que Jesus faz espiritualmente, da cura espiritual. A cura espiritual que nós recebemos quando aceitamos ao Senhor, quando recebemos a sua verdade pela fé e entregamos a nossa vida a Ele como nosso Deus, como nosso Salvador, como nosso Senhor, incondicionalmente. Ela é instantânea. E espiritualmente nós somos curados completamente. Nós ficamos sãos, saudáveis, não há nada que falte, não há nada que funcione mal. E alguém poderia dizer: mas continuamos pecando? Sim, nós continuamos num corpo que carrega o pecado. Mas nós somos completamente transformados espiritualmente. Na verdade, nós somos vivificados espiritualmente. Nós estávamos mortos e agora temos vida. E o que Jesus faz é algo maravilhoso, algo extraordinário. A gente precisa dizer: nada que se compare ao que alguém vai chamar de milagre hoje. Absolutamente. As pessoas que estudam com sinceridade o que Jesus fazia deveriam reconhecer que hoje não existe. Não existe isso. Não existe alguém que tem um braço completamente deformado e que imediatamente passa a ter ereção. Não precisa fazer fisioterapia. Ele está perfeito. Esses eram os milagres de Jesus. Nós nos submetemos a Deus, nós cremos que Ele pode todas as coisas. Nós oramos a Deus, nós fazemos aquilo que precisamos fazer. Se você precisa cuidar da sua saúde, cuide. Tome os medicamentos que precisa. Faça aquilo que é necessário. E Deus vai, cremos, abençoar conforme a vontade dEle, conforme a vontade soberana dEle, porque Ele tem um propósito em cada situação, em cada doença, em cada luta, em cada tribulação. Deus tem o seu propósito. Mas o propósito dos milagres de Jesus era testificar do que Ele fazia. E se Ele fazia aquilo fisicamente, os homens deveriam entender que Ele fazia também espiritualmente. Que Ele salvaria e salva completamente, perfeitamente. E nós voltamos lá a Colossenses, pedi para vocês deixarem marcado. Por isso no verso 10 ele diz: estais perfeitos nele. Irmãos colossenses, irmãos aqui da Igreja Batista em Casa Verde, quando recebemos a Cristo, nós não precisamos adicionar mais nada à nossa salvação. E ninguém pode fazer isso, ninguém mais. O verso 10 ainda diz que é a cabeça de todo o principado e potestade. E aqui vou chamar a atenção de vocês a um detalhe. A carta aos Colossenses é uma das que mais fala na Bíblia, mais tem essa expressão na Bíblia: principados e potestades.
Depois você pode pesquisar. Principados. Colossenses é um dos que mais vai, a carta aos Colossenses mais vai citar isso. Por quê? Porque principados e potestades, em geral, está dizendo respeito, está falando de autoridades espirituais. Está falando de anjos, anjos de Deus e muitas vezes anjos caídos. Principados e potestades das trevas. Porque sim, nós não estamos dizendo que não existem. Não tem nada a ver com a doutrina gnóstica de forças que estão combatendo. Eles são anjos caídos, criados perfeitamente por Deus, que escolheram se rebelar contra Deus, como o homem um dia escolheu desobedecer a Deus, e nisso caíram em ruína e trabalham para fazer o mal. E trabalhando para fazer o mal, eles sim atacam a verdade de Deus. E atacam a verdade de Deus muitas vezes mesclando a verdade de Deus com a mentira, para adulterar a verdade de Deus. Mas Paulo está dizendo aqui, o Senhor Jesus não é igual a eles. Ele é o cabeça deles. Eles se sujeitam, eles são criatura. O Senhor Jesus é o cabeça de qualquer coisa que exista. Qualquer coisa. No verso 15 ele vai voltar a falar disso. Vai falar que depois de ser crucificado, depois do ato de vitória de Jesus, ele despojou os principados e potestades. Ele demonstrou a sua vitória a esses espíritos caídos. O que significa despojar? Despojar era um ato de guerra. Despojar era quando numa batalha um exército vencia o outro, e uma vez vencendo o outro, tirava aquilo que eles tinham. E quando Jesus foi crucificado e no seu ato de vitória, ele vai despojar os principados e potestades. Eles vão ver que eles não têm o que eles achavam ter, ou que eles pensavam que poderiam ter. Irmãos, anjos e demônios não são oniscientes, eles não conhecem todas as coisas. A Bíblia diz que os anjos estão aprendendo através da pregação da palavra de Deus. Sem dúvida, tem privilégios que nós não temos. Eles estão, os anjos santos de Deus, na presença de Deus, mas não conhecem todas as coisas. E a crucificação de Cristo foi, como para os homens, o ápice da história de todo o universo, também para as potestades e principados. O ápice da história de todo o universo. Ali estava declarado a derrota deles. A derrota deles está profetizada desde o começo. Ali estava declarada. Alguns comentaristas vão dizer que quando Cristo sofria, quando ele era açoitado e ele era preparado para subir a cruz e crucificado, ele mesmo chamou essa hora, o Senhor Jesus chamou essa hora de hora das trevas. Hora das trevas, a hora que a força das trevas pensava estar fazendo algo contra o próprio Criador. Talvez estivessem se divertindo com aquilo, como alguns homens talvez estivessem se divertindo, como alguns judeus estavam ali zombando e se divertindo. E se homens estavam zombando e se divertindo, quem dirá as potestades e principados das trevas? Mas uma vez que Jesus terminou a sua obra, está consumado, e ele ressuscitou, ele despojou publicamente esses principados e potestades. Ele demonstrou publicamente a vitória dele quando ele estava em carne ressuscitado. Era uma mensagem clara daquilo que eles já sabiam: vocês não podem vencer. Vocês não podem vencer. Não estamos falando de forças iguais, estamos falando do próprio Deus Criador, demonstrando a vitória dele sobre o mal. Por isso o verso 15 diz que ele, depois de crucificado, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em
si mesmo. A vitória é nele mesmo, na sua morte, na sua ressurreição. Mas então, para a gente vir aqui, o tempo vai passando, para a gente vir aqui passo a passo. Se fisicamente a cura de Jesus é imediata, espiritualmente também assim o é. Salvação completa. E aí ele vai falar de 2 rituais que judeus e eventualmente a própria igreja poderiam estar buscando para completar de alguma maneira a salvação. Primeiro ele diz no verso 11: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Verso 11 vai falar de circuncisão. E vocês sabem o que é circuncisão? O menino judeu no 8º dia, depois de nascer no 8º dia, ele sofria uma pequena cirurgia, onde seu órgão reprodutor era retirado da carne ali. Isso Deus deixou como sinal a Abraão, para que Abraão passasse a sua descendência, para que então eles aprendessem que tinham uma aliança com Deus. Era um símbolo, era algo que funcionava como um símbolo para que eles se lembrassem de uma aliança feita por Deus com eles. Lembretes, irmãos, têm um propósito. Ilustrações de lembretes têm um propósito. Você poderia pensar assim: hoje nós trabalhamos com lembretes. Você faz bilhetes para se lembrar de alguma coisa, né? Muitas vezes você pega ali um papelzinho, escreve e fala assim: olha, lembrar que preciso comprar leite. Coloca ali em algum lugar. É um lembrete. Teve uma época que eu usava como lembrete, né, para algumas coisas. Falava assim: preciso lembrar alguma coisa importante, vou, né, passar a aliança da mão esquerda para a direita, até eu fazer aquilo aí, porque ficava incomodando, né? Não é mais normal. Tem várias coisas que você pode fazer para ajudar a lembrar, mas essas coisas para ajudar a lembrar, elas não são mais importantes do que o fato em si. A circuncisão foi um lembrete dado por Deus aos judeus da aliança que Deus tinha estabelecido com eles. Mas ela não podia salvar. O bilhete não pode colocar leite na sua casa. Não basta você escrever no seu bilhete ali, comprar leite, e colocar ali e magicamente o leite vai estar no seu armário. Você precisa o quê? Você precisa usar esse bilhete para fazer aquilo que ele aponta. A circuncisão era um bilhete de Deus para a nação de Israel. Eles, no 8º dia do menino judeu, quando nascia, ele era circuncidado, e aquilo ajudava a lembrá-los que aquele bebê deveria ser dedicado ao Senhor, deveria ser ensinado no caminho do Senhor, porque eles tinham uma aliança com o Senhor. E aqui, quando Paulo fala no verso 11, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, ele não está falando da circuncisão da carne. Ele está falando que a circuncisão é também usada como uma metáfora na Bíblia para falar daquilo que Deus faz no nosso coração. Ele está falando que a circuncisão pode ser usada como uma metáfora para aquilo que acontece espiritualmente. E nós podemos ver isso em muitas passagens do Velho Testamento. Existem muitas passagens que vão usar o termo circuncisos de coração, ou vou circuncidar o vosso coração, como uma metáfora. Moisés falou, né, eu sou incircunciso de lábios, os meus lábios não estão dedicados, preparados para fazer a obra do Senhor. Então, a gente pode dizer que circuncisão significa separação, dedicação.
purificação, mas ela é um símbolo. E quando Paulo diz aqui no verso 11, em Cristo, no qual aqui está apontando para Cristo, em Cristo também estáis circuncidados, mas não fisicamente, não na carne, não é uma cirurgia aqui. Paulo não está falando disso. Paulo está falando, em Cristo vocês foram circuncidados, vocês foram separados, dedicados, purificados, santificados. Não feita por mão. Não é uma cirurgia, isso é o que acontece no coração. É o que Cristo faz quando recebemos a Ele, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, tirando de nós o nosso velho homem. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. O que sobra agora é essa carne que ainda tem tendências a pecar. Mas dentro de nós existe um novo coração. O velho de pedra foi tirado e o novo de carne foi nos dado quando recebemos a Cristo. E esse ato de nos dar um novo coração, a Bíblia aqui está chamando de circuncisão não feita por mão, ou circuncisão de Cristo. Cristo no seu coração. Cristo no seu coração. A circuncisão do judeu era um lembrete, era um bilhete que apontava para a salvação pela fé em Cristo. Romanos capítulo 2, só para que a gente passe rapidinho aqui por esse tema. Romanos capítulo 2, Paulo fala disso também, porque, irmãos, não havia ritual na cultura judaica que mais combatesse o evangelho do que esse. A circuncisão era o ritual que mais combatia, porque os judeus muitas vezes acreditavam que, pelo ato daquela cirurgia feita no menino judeu ao 8º dia, ele estava garantido no céu. Assim, se eu fizer a cirurgia do meu filho no 8º dia, está tudo certo, ele está garantido no céu. Enquanto que outros entendiam corretamente que aquilo era um bilhete de Deus para eles, um bilhete para o próprio filho, na carne dele. Lembrando, você deve ser dedicado ao Senhor, deve receber ao Senhor como Salvador. Romanos capítulo 2, verso 25, Paulo vai falar aos romanos que tinham ali dentro da igreja, nós já estudamos a carta aos romanos, tinham ali uma comunidade romana de cultura grega e tinha uma comunidade judaica, cultura judaica, que guardavam muitas vezes a circuncisão. E Paulo vai dizer, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Está dizendo, o bilhete faz sentido se você lembrar dele. Se você tiver um bilhete, um lembrete, e usá-lo, ele é útil. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Mas se você tem esse bilhete e você despreza o que ele significa, ele não serve para nada. Verso 26, se pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Se alguém não tem esse bilhete, mas lembrou de comprar o leite, o efeito não foi bom. É isso que Paulo diz. Espero que vocês estejam acompanhando essa minha analogia meio maluca aqui, né? Do leite. Às vezes eu faço analogias que as pessoas falam, mas não sei onde está mais, né? Ele está dizendo no verso 26, se alguém que não foi circuncidado guardar a lei, ele está se comportando como alguém circuncidado. Porque Deus olha para o coração e não para a aparência. Deus olha para o coração e não para a carne. Deus olha para o coração e não para o sangue e para a descendência. Verso 27. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Ele está dizendo, alguém
Paulo está dizendo para aquela geração: alguém que é gentil, que nunca foi circuncidado como um judeu, se está guardando a lei, se está fazendo aquilo que você deveria fazer, ele não vai te julgar. E a Bíblia diz que um dia nós vamos participar do juízo do mundo. Por quê? Verso 28: não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior. Poderia estar escrito aqui no coração, mas Deus escolheu o interior, dentro de nós. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Claríssimo, irmãos, claríssimo. A circuncisão era um bilhete, mas o que Deus chama metaforicamente de circuncisão do coração é quando Ele tira de nós o nosso velho homem, mata, ele é morto na cruz, e nós passamos a viver uma nova vida, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ainda, só para ajudar aqui a materializar bem na nossa cabeça isso, Romanos 4:9. Circuncisão foi muitas vezes um problema. E Romanos 4:9, Paulo de novo fala assim: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Paulo está falando sobre a bênção de ter pecados perdoados. Esse é o tema aqui no capítulo 4. Você pode ler depois. Ele disse no verso 7: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Grande bênção. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, porque nos dá essa bênção de ter os nossos pecados perdoados. No verso 9 ele diz: essa bênção vem sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? É só dos judeus ou os gentios têm também? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Ele está dizendo: Abraão foi salvo pela fé. Verso 10: como lhe foi, pois, imputada? E aqui Paulo vai usar um raciocínio matador para com os judaizantes. Ele vai dizer: quando que a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé? Antes ou depois da circuncisão da carne? E Paulo vai dizer: foi antes. 14 anos antes, Abraão foi salvo. Deus o chamou e ele recebeu e obedeceu a Deus pela fé. E a Bíblia diz que pela fé dele, ou a fé dele, foi imputada como justiça. Ele foi salvo. Ele não era circuncidado, ele não tinha aquele bilhete. E 14 anos se passaram e Deus dá essa ordem a ele para passar para a sua descendência. Deus diz: agora guarde esse bilhete com toda a sua geração. Verso 10: como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Paulo responde: não na circuncisão, mas na incircuncisão. Então o que eu falei aqui, Paulo está dizendo: não foi quando ele estava na circuncisão, ele recebeu isso antes. Verso 11: e recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. O que Paulo está dizendo aos romanos é: Abraão foi salvo antes da circuncisão, para que nós pudéssemos entender com clareza que nós não precisamos da circuncisão para ser salvos. É isso que ele está dizendo. E eu vou apenas ler aqui verso 12 e 13: e fosse pai da circuncisão, ou dos judeus, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão,
ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. É pela fé, e nós não precisamos acrescentar mais nada. Voltando lá a Colossenses. Então você pode guardar, a gente vai caminhando para o fim hoje, você pode guardar no verso 11 que a circuncisão de Cristo não é um ritual na carne. A circuncisão de Cristo é algo que acontece no coração, porque metaforicamente Deus fala de circuncisão dos lábios, do coração, como alguém que está transformado. E nós não precisamos de mais nada. Verso 12 vai falar de mais um ritual, agora apontando para aquilo que a igreja guardava, não mais judeus, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Como disse um pregador, o verso 12 aqui é bem seco, não tem água aqui. Ele vai brincar. Não está falando do batismo como um ato de salvação. Ele está falando que o batismo simboliza, é mais um bilhete público para os homens daquilo que aconteceu na nossa vida. Sepultados com ele no batismo, nós morremos com Cristo. Nós morremos com Cristo. Quando? Quando somos batizados? Não. Nós morremos com Cristo quando recebemos a Cristo como Salvador. Para ficar bem claro o que esse verso está dizendo, o ladrão na cruz, vocês sabem, não teve tempo de se batizar, certo? Ele foi sepultado com Cristo no batismo? Sim. O que está dizendo aqui é que todos nós, quando recebemos a Cristo, nós mergulhamos com Ele na morte dele. A morte de Cristo representa a nossa morte. Sepultados com Ele no batismo, e o nosso batismo na água simboliza isso. Devemos praticar, é uma ordenança para a igreja, aponta para aquilo que aconteceu na nossa vida, é um bilhete aos homens daquilo que aconteceu na nossa vida. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos completamente salvos. Verso 13: quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. E aqui nós começamos no completo perdão. Completo perdão. Irmãos, e temos falado, a carta aos Colossenses e carta aos Efésios foi escrita mais ou menos na mesma época. Elas têm muitos paralelos. E aqui nós temos mais um paralelo, porque Paulo vai dizer assim: vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Aqui pergunta, né? Pergunta assim meio parecendo prova. Aqui no verso 13, a incircuncisão da vossa carne, Paulo está falando literalmente da carne ou ele está falando metaforicamente? Literalmente. Aí está ficando difícil, hoje está difícil aqui, né? Vou buscar explicar. O que Paulo está dizendo para aqueles colossenses é o seguinte: vocês estavam mortos espiritualmente e nem o bilhete vocês tinham, porque eles eram gentios. Está dizendo, vocês estavam mortos espiritualmente e nem sequer o bilhete vocês tinham. Que situação terrível esses homens se encontraram. Gentios longe de Deus, longe da verdade de Deus. Efésios 2 vai ajudar a entender aqui. Efésios 2, 11 é o paralelo bastante completo do que estamos lendo aqui em Colossenses. Paulo escreve aos Efésios e diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Então guarde aqui, no verso 11,
Paulo falou assim: irmãos colossenses, vocês foram circuncidados com a circuncisão não feita por mão de homens. Aqui aos Efésios ele está dizendo: vocês eram chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita por mãos de homens. Ele está dizendo assim: vocês nem tinham bilhete, vocês nem tinham as ordenanças de Deus, a palavra de Deus, vocês estavam longe, estavam na escuridão. Irmãos, aqui eu queria fazer, para a gente caminhar por fim, um apelo para nós. O bilhete, a circuncisão, ter as ordenanças de Deus, ter a palavra de Deus, ela simboliza para nós hoje o fato de que as nossas famílias, elas têm a palavra de Deus. Os nossos filhos nascem recebendo os bilhetes de Deus. Isso é uma grande bênção. Isso vale aqui, é que as crianças também ouçam o que estamos falando. Você tem uma grande bênção dada por Deus. Deus está te mandando bilhetes. Deus está te mandando bilhetes do que você deveria fazer. Você está ouvindo do seu pai, da sua mãe, você está ouvindo nessa igreja sobre a salvação. Isso é uma grande vantagem. Irmãos, também quero fazer um apelo. Existem muitas pessoas aí fora que não têm bilhete. Existem pessoas que estão longe dessa verdade, que estão em escuridão, e nós somos chamados a falar do Evangelho. E os Efésios eram assim, os Colossenses eram assim. Por isso, diz no verso 11: portanto lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis. E note a situação desesperadora dos Efésios. É a situação que nós vamos encontrar lá fora, não aqui dentro. Lá fora, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Total escuridão. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz. Nós temos uma grande vantagem quando temos a palavra de Deus nas nossas famílias, mas existem famílias que não têm a palavra de Deus. Por isso, Romanos 3, 1 e 2, Paulo faz aquela conhecida pergunta que nós precisamos entender bem. Romanos 3, verso 1: qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Tem alguma vantagem ter um bilhete? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Sim, é uma vantagem, mas ela não salva. É necessário que Deus trabalhe no coração dos homens, ilumine, e que os homens se arrependam. E homens, me refiro à raça humana, homens, mulheres, meninos, meninas, todos se entreguem à verdade de Deus. E nós somos chamados a levar a luz do Evangelho àqueles que estão como os Efésios estavam, como os Colossenses estavam, longe. Porque através de Cristo nós somos vivificados. Efésios, nosso tempo acabou, mas nós vamos ainda ler Efésios, capítulo 2, verso 5. Falamos, existem muitos paralelos, mais um aqui. Qual é a causa da nossa vida espiritual? Cristo, que nos vivificou com Ele, mortos dos nossos pecados. Nós nascemos assim, e quando recebemos o Evangelho que Cristo faz iluminar no nosso coração, nós somos vivificados, temos vida. Efésios 2, 5 e 6 diz:
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Paulo aqui usa nós. A carta aos Efésios tem um detalhe importante. Ele vai falar de nós e de vós. Algumas vezes ele fala de vós, se referindo aos gentios. Ele não se inclui nesse grupo. Ele não fala assim, eu estou com vocês aqui. Ele fala, não, vós Efésios, estavam longe de Deus, separados da comunidade de Israel. Vós, eu não posso me colocar junto aqui porque eu sou judeu. Agora, quando ele fala aqui no verso 5, ele fala de nós humanidade. E nós, não importa se é judeu, se é gentil, se é de uma família cristã, se é de uma família não cristã, nós, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós recebemos pleno perdão, perdoando-vos. Último pensamento, ali em Colossenses, perdoando-vos todas as ofensas. Irmãos, mais uma alegre e verdadeira bênção que Deus nos dá. Não são alguns pecados, não são os pecados que nós cometemos até o dia em que nos convertemos, depois temos uma outra dívida. Todos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, quitado. A Bíblia diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Nós vamos terminar por aqui hoje. Semana que vem continuamos. Podemos falar dos muitos. Essa porta aqui, né? Podemos falar das muitas características do perdão de Deus. Ele é por graça. Ele não espera que você mereça. Ele é completo. Ele perdoa totalmente. Ele é pronto. Você pode obtê-lo agora. Ele é certo. Você pode contar que Ele vai te perdoar. Ele é inigualável. Nós vamos na semana que vem falar um pouco mais disso, mas leve com você essas características do perdão de Deus. Nós não perdoamos como Deus perdoa. Talvez eu esteja num dia, na minha fraqueza ruim, e não estou pronto a perdoar. Deus está sempre pronto a perdoar, é sempre certo que Ele vai perdoar, e Ele vai perdoar completamente. Deus abençoe sua palavra. Vamos colocar em pé, orarmos mais uma vez, e vamos cantar um hino. Nosso Deus, nós te agradecemos pelas tuas grandes misericórdias, Senhor, sobre a nossa vida, pela tua palavra, por esse trecho que estamos estudando, maravilhoso da tua palavra. Nos ajuda a falarmos dele com simplicidade, para que possamos aprender, para que nossos corações guardem. Abençoa a tua igreja, todos aqueles que ouvem tua palavra, nos ajuda a crescer. Abençoa aqueles que ainda não te receberam como Salvador, que possam também, meditando na tua palavra, reconhecer ao Senhor Jesus como Deus, Senhor, Salvador das suas vidas. Te agradecemos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos cantar o hino